Leitura de 1 Crônicas, capítulo 5. Os descendentes de Ruben. São estes os descendentes de Ruben, o filho mais velho de Jacó, por ter tido relações com uma concubina do seu pai. Ruben havia perdido os direitos que eram dele como filho mais velho. Estes direitos foram dados a José. Foi a tribo de Judá que, de fato, se tornou a mais forte, e dela saiu um governador para todas as tribos. Ruben, o filho mais velho de Jacó, foi pai de 4 filhos: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Joel foi pai de Semaías foi pai de Gog, Gog foi pai de Simei, Simei foi pai de Mica, Mica foi pai de Reaías, Reaías foi pai de Baal, Baal foi pai de Bera, Bera, o chefe da tribo, foi levado como prisioneiro por Tiglat-Pileser, rei da Síria. Foram escritos numa lista os nomes dos seguintes chefes de grupos de família da tribo de Ruben: Jeiel, Zacarias, Belá, filho de Azaz e neto de Sema, do grupo da família de Joel. Esse grupo de famílias moravam em Aroer e na região que ia para norte até Nebo e Baal-Meon. Eles tinham grandes rebanhos na região de Gileade e por isso ocuparam a terra na direção leste até o deserto que termina no rio Eufrates. No tempo do rei Saul, a tribo de Ruben atacou e matou os agaritas e ocupou a terra deles na parte leste de Gileade. Os descendentes de Gade. A tribo de Gade morou ao norte das terras da tribo de Ruben, na região de Baza, até Salca, no leste. Joel foi o fundador do principal grupo de famílias, e Safã foi o fundador do segundo mais importante grupo de famílias. Janai e Safate foram fundadores de outros grupos de famílias em Baza. Baçã. Outros membros da tribo pertenciam aos seguintes 7 grupos de família: Micael, Mesulã, Seba, Joraí, Jacã, Ziã e Eber. Eles eram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroá, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel e neto de Guni, era o chefe desses grupos de famílias. Eles moravam nas regiões de Baçã e de Gileade, nas cidades dali e por todas as terras de pastagens de Saron. Esses registros foram feitos no tempo do rei Jotão, de Judá, e do rei Jeroboão, de Israel. Os exércitos das tribos do leste. Nas tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, haviam 44.000 descendentes e 60 soldados bem treinados no uso de escudos, espadas e arcos e flechas. Eles fizeram guerra contra as tribos Hagaritas e Getur, Janis, Nafis e Nodab. Pediram ajuda de Deus e confiaram nele, e por isso ele respondeu às suas orações e lhes deu a vitória sobre os Hagaritas e seus aliados. Eles tomaram
dos inimigos 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e levaram 100.000 prisioneiros de guerra. Mataram muitos inimigos, porque a guerra era da vontade de Deus, e ficaram morando naquela região até a época em que o povo foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. O povo de Manassés do leste. O povo de Manassés do leste ficou morando na região de Bassã até as cidades de Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon no norte. Eles aumentaram muito em número. Esses foram os chefes dos seus grupos de famílias: Efer, Izi, Eliel, Azeriel, Jeremias, Odavias e Jadiel. Todos eram soldados valentes e chefes famosos dos seus grupos de famílias. As tribos do leste são levadas como prisioneiras. Mas o povo não foi fiel a Deus dos seus antepassados e o abandonou para adorar os deuses das nações que Deus havia expulsado da terra. Por isso, Deus fez com que Pul, rei da Síria, que também era conhecido como Tiglat-Pileser, invadisse a terra deles. Ele levou embora as tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste, e os fez morar nas cidades de Alã, Ab, Ab, Abdor e Ara, e na beira do rio Gozã, onde estão até hoje.